aí nós tivemos aí no dia de hoje, né, nessa sexta-feira, uma reunião entre o onipresente, né, negociador Steve Witkoff, o Jared Kushner, e também o acompanhou o comandante do Comando Centro dos Estados Unidos, do CENTCOM, Brad Cooper, general Brad Cooper. Estiveram lá em Muscat, em Omã, reunidos com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Então, também foi algo aí que chamou atenção, né? A gente não viu nada por parte pelo menos eu não vi, né? Procurei aí muitas coisas a respeito dessa reunião por nenhum dos participantes. Eu vi que o próprio iraniano, né, descreveram a reunião como positiva e tal. Não se sabe exatamente o que foi tratado, a gente sabe todo o contexto que envolve essa reunião, né, com a concentração de meios dos Estados Unidos, né, nesse teatro aí, né, ao entorno aí do Golfo, do Mar da Arábia, do Golfo de Omã, do Golfo Pérsico. Então, a gente está acompanhando toda essa movimentação militar, dessa concentração de meios, ameaças de ataques ao Irã, e no meio disso tudo nós tivemos essa reunião aí entre o Witkoff e o Araghchi. A gente acompanha isso, a gente sabe que o Witkoff ele tem se revelado provavelmente um negociador habilidoso, porque senão ele não estaria com tantas tarefas assim, né? Participando da negociação de Gaza, participando da negociação da guerra russo-ucraniana, e diga-se passagem, né, Muscat não fica muito distante de Abu Dhabi, onde ele estava outro dia mesmo, né, há 2 dias atrás, negociando com os russos, né? Então, assim, a gente vê que eu acho que provavelmente ele deve estar sobrecarregado, né? Se eu achei que eu estava sobrecarregado no lançamento do livro lá, né, doutor Rodolfo Laterno, imagina o Witkoff, como é que ele não deve estar com esse monte de evento e tanta responsabilidade sobre os ombros dele, né? E tantas orientações que ele deve receber da sua política externa e tal, e principalmente considerando que ele não em que pese ele ter sido embaixador, né? É comum nos Estados Unidos você designar empresários para o cargo de embaixador. Ele não é um diplomata de carreira, né, e tal, mas dizem que ele é um bom negociador, né, e aparentemente está se revelando competente no que ele faz mesmo, porque senão ele não conseguiria desempenhar tantas funções assim. Bom, algum comentário a respeito disso, da nossa bancada aí, doutor Rodolfo, Edilson, algo queiram comentar? Professor Edilson, por favor. Edilson, por favor. Pois não, eu tenho 5 pontos aqui que eu tinha assinalado quando eu recebi, né, a pauta, e que eu acho que são interessantes. Primeiro, eu tive que fazer uma pesquisa para entender o porquê que acabou sendo mudado da Turquia. Foi uma pergunta que o pessoal fez. Por que acabou mudando o foco da Turquia para Omã? Na verdade, ao que parece, pelo menos até onde eu pude ver, o pedido, a demanda foi feita pelo próprio Irã. Tá? O Irã havia solicitado uma região que fosse neutra. Eu quero deixar bem claro aqui que o Irã não considera a Turquia neutra. Tá? A Turquia é membro da OTAN, e já falamos isso inúmeras vezes. O espaço aéreo turco ele é utilizado, a infraestrutura turca de inteligência também é disponibilizada para a OTAN e para os grupos. Então, falando e também deixando bem claro, não se trata de uma operação diretamente da OTAN, nem a Guerra dos 12 Dias, nem essa, e sim dos Estados Unidos e de alguns membros da OTAN. Alguns países eles se opõem a essa situação, pelo menos em público, como é o caso de países como, por exemplo, a Espanha, mas que no final acabam cedendo e participando direta e indiretamente desse tipo de operação. Mas o primeiro ponto foi esse, foi uma decisão do Irã, inicialmente, de que isso pudesse ser em Omã. Considera-se Omã um território neutro, historicamente é um espaço de negociações entre o Irã e outras nações, inclusive as nações árabes, então por isso teria vindo. Mas tem um segundo ponto, que foi discordância sobre as pautas, né? E aqui eu chamo a atenção de uma coisa. Istambul havia estipulado uma ideia que incluía possíveis participantes regionais
em uma agenda aí mais ampla. Então, a própria Istambul havia proposto, né, a Turquia havia proposto a extensão, por exemplo, do programa nuclear com participação turca na mediação. Algo que o Irã não vê com bons olhos. Isso aí é ceder para a própria Turquia a sua soberania. O modelo que a Turquia vinha apresentando era o modelo que a Rússia, por exemplo, apresentou lá em 2010. O fato de haver um refinamento do combustível nuclear, isso daria uma segurança, um controle maior, mas passaria pelo controle turco e pelos negócios acontecendo na Turquia. A Rússia já fez essa proposta, provavelmente outros países o farão, mas o Irã não vê isso como uma boa posição. E ceder esta negociação na Turquia também é ceder, de certa forma, algum mínimo que seja, mais um protagonismo para a Turquia, no qual você acaba se tornando dependente. Então, é melhor que não seja feito. O Oman, aparentemente, não faz exigências ao Irã sobre essa negociação. Então, isso também é relevante de se falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas pensam que os mediadores, muitas vezes, são neutros, ou estão neutros na negociação. E, neste caso, não era. E isso é muito claro. A Turquia tinha ganhos com esta negociação muito claros. E isso não é do interesse do Irã. Talvez fosse dos Estados Unidos, mas não do Irã. Né? O segundo ponto foi o risco de cancelamento. O terceiro ponto, perdão, o terceiro, né? Eu falei já os dois. Era o risco do cancelamento dessas negociações, porque quando o Irã exigiu a mudança, os Estados Unidos, inicialmente, eles rejeitaram. Então, houve um risco real de ruptura total das possibilidades de negociação. Mas os Estados Unidos, assim, enxergam o Oman como um país neutro, de fato. Então, não se opôs, como bem disseram aqui os dois, os próprios negociadores estavam aí semanas antes fazendo. Quer dizer, o Oman virou Casablanca da nova era, né? Que era a região onde se negociava durante a Segunda Guerra Mundial, onde se passeava e se fazia essas negociações, né? Outro ponto também foi a tentativa de não deixar, na minha opinião, a diplomacia evitar essa escalada militar. E um país mais neutro, que não tem interesses militares no meio, é algo também de se lembrar, porque essa negociação passa necessariamente agora diretamente para o campo diplomático. Então, foram essas 5 observações que eu acabei levantando sobre esse ponto. Tá? E isso, em algumas mídias, elas têm relatado que foi positivo do ponto de vista diplomático. Isso não quer dizer sucesso nas negociações, mas que ele tira um pouco o foco da questão militarizada, da questão organizada de blocos militares e tudo mais, como era visto, de certa forma, e leva para o teatro mais diplomático. Então, foi isso que foi apurado durante a lei. Passo adiante, para não estender. Ok. Dr. Rodolfo, tem algum comentário? Não, eu gostaria de destacar que nós temos atualmente uma fase de planejamento e preparação de um possível operação de ataque dos Estados Unidos conjugado com Israel e Irã. Basicamente, o impasse das negociações deixa claro a exigência em relação à renúncia ao enriquecimento nuclear por parte do Irã e a restrição, seja nas capacidades, seja no uso e na prontidão e no emprego dos seus sistemas de mísseis balísticos, é arruinar a soberania e a mínima capacidade de dissuasão que o Irã possui. E essas exigências são impraticáveis. Sem qualquer contrapartida de retirada de sanções ou mesmo de normalização do aspecto econômico a qual o Irã tanto carece. Então, temos uma perspectiva de recrudescimento, a situação na política interna dos Estados Unidos cada vez mais tensa, polarizada e problemática para os republicanos no que se refere às suas eleições legislativas, se correlaciona com a busca de algum ataque ao Irã, que obviamente atende a fins políticos, a geopolíticos dos Estados Unidos, juntamente com o lobby israelense e do complexo industrial militar, mas também como uma forma de distrair os Estados Unidos dos seus problemas internos. Foi assim nos bombardeios da Iugoslávia, foi assim em diferentes etapas das intervenções norte-americanas, intervenções militares norte-americanas ao redor do globo.
O Irã, logicamente, está procurando intensificar o seu armazenamento de sistemas de mísseis balísticos, colocando em até prontidão operacional o Khorasan 4, por exemplo, que é um sistema de míssil balístico que chega a Mach 6 e ele opera a altitude de 50 quilômetros. Ele é de caráter hipersônico e basicamente recebendo hardware, principalmente hardware militar chinês, provavelmente para os sistemas de defesa aérea, antiaérea de área, o HQ-9, e também, né, para o J-10C, que é mais fácil de operacionalizar e implantar do que o Sukhoi 35. Até hoje, o Sukhoi 35 não devidamente operacionalizados ao que consta. Porque o Irã ele carece muito de sistemas de defesa aérea. Ele é essencial, o sistema de defesa antiaérea, para evitar, né, uma degradação muito elevada dos bases, né, de lançamento de sistemas de mísseis antibalísticos. E o Irã ele depende muito de sistemas móveis de lançamento. Os sistemas estacionários eles são vulneráveis, isso é fato. Então, os Estados Unidos já têm um grupo de ataque com mais de 150 aeronaves mobilizadas. Isso é caro, isso é custoso, isso é trabalhoso. Tem o Abraham Lincoln, juntamente com cerca de 4 a 6 destroyers. O Abraham Lincoln estava ali no Mar da Arábia. Nós temos cerca de 20 reabastecedores da KC-135. Temos muitas aeronaves de transporte militar ali nas bases do Bahrein, a própria Oman, Catar. E esse esforço logístico ele não é à toa, porque, repito, ele é muito caro. Ele é muito caro para gerar uma mobilização que fique simplesmente na coerção simbólica. Então, essa pressão militar crescente vai legitimar, sim, uma possível operação de ataque dos Estados Unidos ao Irã, a qual, no ensaio que deve sair no Velho General, que nós analisamos, deve obedecer a um seguinte cenário progressivo, é uma operação de ataque progressivo. Centrar-se e cingir-se apenas às operações de ataque aéreo, que aí se restringe basicamente ao arsenal a bordo utilizado pela Força Aérea israelense e pela Força Aérea norte-americana, através das bombas guiadas da categoria 10 GBU e de mísseis ar-superfície, normalmente focados para supressão de defesas antiaéreas. Aí, posteriormente a isso, ataques à infraestrutura crítica, as bases de lançamento dos mísseis, o armazenamento de sistemas de armas, quartéis, postos de comando, ferrovias, enfim. E, finalmente, uma tentativa de, isso não depois, mas simultânea, de decapitação de figuras chaves do IRGC, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que foi o principal alvo da Guerra de 12 Dias. Lembramos que muito pouca gente das Forças Armadas do Irã foi atingido na Guerra de 12 Dias. O grosso foi realmente o quê? O IRGC e os Basij, ou seja, que são um sustentáculo do regime. Então, e também um ataque cibernético poderoso que deve acontecer. Eu não estou dizendo que vai ser assim, com certeza, mas tudo indica, uma análise de cenários, que o ataque ao Irã vai ser nessa órbita, nesse âmago, com esse tipo de operação de ataque progressiva. Como uma forma justamente não de levar a uma queda do regime, porque isso teria correlação com a guerra irregular, que foi uma guerra irregular, que foi empreendida em janeiro. Só que a guerra irregular não deu certo. Não deu certo por vários fatores. Não deu certo porque ela assumiu um caráter étnico, insurgente, muito setorizado, principalmente dependendo muito das organizações curdas, tentando também criar uma figura absolutamente impopular no Irã, que é o herdeiro lá do Shah Reza Pahlavi, para insuflar os protestos, e principalmente operadores estrangeiros através de bots do Mossad, que foram rapidamente denunciados. E uma relativa eficácia do regime de, em poucos dias, desligar a internet e controlar as redes sociais. Então a guerra irregular não funcionou. E a guerra irregular, aí passando por operação psicológica,
guerra informacional, sabotagem, ataques terroristas e também uma guerra insurgente. Não funcionou. Então o regime conseguiu ter uma sobrevida e principalmente uma capacidade reativa melhorada. Então, nesse momento, nessa circunstância, Israel e os Estados Unidos não vão conseguir contar com uma guerra irregular para levar à queda do regime. Mas, portanto, agora houve uma mudança de planejamento e a qual se buscará ou a capitulação do regime ou concessões assim muito amplas. Lembrando que o Irã, e alguns não gostam que eu e Edilson principalmente falemos, mas o Irã, com as suas contradições internas, com suas enormes vulnerabilidades econômicas, ele se fragiliza por si para gerar permeabilidade de infiltração de forças estrangeiras para desestabilizar o país. O maior problema do Irã são as próprias contradições da sua sociedade e do regime, aliado à ineficácia de políticas públicas, à crise energética, à crise hídrica, à crise industrial, ao problema do empobrecimento da classe média, à crescente inflação de alimentos, o que é pior. As pessoas, alguns não gostam que a gente faça essas análises, porque querem, no caso, colocar que a resistência do Irã é sempre heróica, e não querem analisar de forma objetiva as mazelas do regime. Mas, quem é um analista sério precisa fazer uma construção factual para poder ter um diagnóstico preciso. E aqui, só para concluir, 2019, grandes protestos com desestabilização severa, que levou um tempo para o país conseguir se normalizar. 2022, idem. 2023, idem. 2024 até que não aconteceu. 2025 em menor escala, com a guerra de 12 dias. Agora, em 2026, novamente, todo ano tem protestos massivos no Irã e generalizados que dão oportunidade para essas ações insurgentes e de guerra irregular. Não adianta, o regime ele tem problemas sérios. O regime tem insustentabilidades que permitem infiltração de forças estrangeiras até na elite institucional e política do país. A Guerra de 12 Dias mostrou isso, as operações de sabotagem das células adormecidas do Mossad, que não foi células de 1 ano, é células de 10 a 15 anos, que ali foram implantadas, matando generais, matando personalidades militares cientistas de alto relevo. Então, eu procuro fazer toda a análise do Irã, levando em consideração as contradições internas. Alguns não gostam, mas eu sinto dizer, a gente aqui não está para ser torcedor. Não,